Olá a todos e a todas, dando continuidade ao nosso curso de História da Filosofia Moderna. Na videoaula de hoje eu pretendo considerar a teoria do iniciar o nosso estudo sobre a teoria do conhecimento do Hume. Diferentemente do que nós fizemos em nossos últimos encontros, ao invés de considerarmos o tratado, dessa vez eu selecionei o texto para esse e para a próxima videoaula, o texto da investigação sobre o entendimento humano. Lembrando que o tratado, os livros 1 e 2 do Tratado da Natureza Humana foram publicados em 1739, o livro 3 foi publicado em 1740, e o Hume retomou alguns dos argumentos, ou grande parte dos argumentos sobre conhecimento, a epistemologia, alguns dos aspectos da epistemologia humiana foram retomadas na obra a investigação sobre o entendimento humano, também conhecida como primeira investigação, porque há uma investigação sobre os princípios da moral, que é uma retomada da discussão da teoria moral, da teoria da aprovação e desaprovação moral humiana. Então, lá no ensaio sobre o entendimento humano, na investigação sobre o entendimento humano, publicada em 1748, o Hume retoma grande parte dos argumentos desenvolvidos na sua teoria do conhecimento apresentada no livro 1 do Tratado da Natureza Humana. Sobretudo, no que importa para essas duas próximas videoaulas, esses dois encontros, são os argumentos apresentados por Hume na parte 3 do livro 1. A parte 3 do livro 1 do tratado é a parte em que o Hume começará a explicar o conhecimento humano, as garantias, a justificação do conhecimento humano, de que maneira nosso conhecimento sobre existências é fundado sobre a experiência, e tópicos né, que seguem nesse sentido. Acontece que a parte 3 do livro 1 é muito longa para que nós consideremos, para que a gente possa considerar em 2 encontros apenas. Por isso, essa minha escolha de migrar rapidamente para o texto da investigação. Nessa videoaula nós vamos considerar a quarta sessão da investigação sobre o entendimento humano, chamada Dúvidas Céticas sobre o Entendimento, em que nós começamos a compreender o caráter cético da filosofia humiana, a sua visão sobre as possibilidades e os limites do conhecimento humano, daquilo que nós poderíamos conhecer legitimamente. Então, dúvidas céticas sobre o entendimento, Seção 4 da investigação sobre o entendimento 1, a primeira parte. Então, o Hume inicia essa sessão dividindo o conhecimento humano em 2 grandes ramos. Então, todos os objetos da razão ou investigação humanas podem ser naturalmente divididos em 2 tipos, a saber, o conhecimento das relações de ideias e o conhecimento das questões de fato. Então essa aqui é a grande separação a partir da qual Hume pretende explicar o conhecimento humano lá na primeira investigação. O conhecimento de questões de fato se distingue do conhecimento de relações de ideias, como nós podemos ver nesse pequeno quadro que resume todas as características que nos permitem separar o conhecimento de questões de fato de relações de ideias, se distinguem em vários sentidos, esses 2 âmbitos do conhecimento. Então, começando pelo conhecimento das relações de ideias, que é uma forma de conhecimento abstrata, universal, e que pode ser definida, entre outras definições, por aquele conhecimento cujo contrário é impossível. Então, do primeiro tipo são as ciências da geometria, da álgebra e aritmética, e, em suma, toda afirmação que é intuitiva ou demonstrativamente certa.
Então, ciências como a geometria, como a álgebra e a aritmética trabalham com conhecimento demonstrativo. E os objetos dessas ciências são as relações de ideias, e as relações de ideias são conhecimentos abstratos, universais, e o contrário é impossível de ser concebido. Então, que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado dos dois lados, então, é uma proposição que expressa uma relação entre essas grandezas. Que 3 vezes 5 é igual a metade de 30 expressa uma relação entre esses números. Então, aqui são dois exemplos, duas proposições que são proposições que expressam conhecimento de relações de ideias. Proposições desse tipo podem ser descobertas pela simples operação do pensamento. Então, isso é o conhecimento das relações de ideias independe da experiência, independe dos sentidos. Como Hume diz, independentemente do que possa existir em qualquer parte do universo, mesmo que jamais houvesse existido um círculo ou triângulo na natureza, as verdades demonstradas por Euclides conservariam para sempre sua certeza e evidência. Então, aqui nós temos exemplos de duas proposições, que são proposições sobre relações de ideias. Mais uma vez, a verdade dessas proposições independe da existência de qualquer quadrado ou de lados no universo, ou de quantidades de 5 ou de 30, independe da existência de coisas ou de entidades no universo, de quadrados, etc. Então, o que caracteriza essas relações de ideias? Nós não podemos conceber o contrário. Então, o contrário é impossível de ser concebido. É um conhecimento de existências abstratas, dos números, das formas geométricas, dos teoremas, das demonstrações. É um conhecimento necessário, porque é impossível conceber o contrário, então nós não podemos conceber que o contrário de 2 com 2 seja 4. É um conhecimento que é demonstrável, que pode ser descoberto pelo pensamento, então isso independe da experiência, ainda que não existam essas entidades abstratas no universo, no mundo físico, por exemplo, ainda que jamais tenha existido um círculo ou um quadrado, todas aquelas nossas proposições demonstradas a respeito dessas figuras geométricas, são proposições verdadeiras, necessárias, demonstráveis e a priori. Elas são anteriores à experiência, e é isso que caracteriza o conhecimento das relações de ideias. Então é um conhecimento de ideias, mais uma vez, necessário, demonstrável, que independe de existências concretas no universo e que são sempre verdadeiros, independentemente do lugar, do tempo. Não é condicionado pelo espaço, não é condicionado por aspectos temporais. Isso é o que Hume chama de conhecimento das relações de ideias, e como exemplo de ciências que operam com esse conhecimento, o Hume aponta a geometria, a álgebra e a aritmética. O que é o conhecimento das questões de fato que se opõe ao conhecimento das relações de ideias? É o conhecimento concreto das coisas, das existências. É um conhecimento contingente, porque não é necessário, cujo contrário é sempre possível de ser concebido. Então, Hume diz, questões de fato, que são o segundo tipo de objetos da razão humana, não são apuradas da mesma maneira, e tampouco nossa evidência de sua verdade, por grande que seja, é da natureza que a precedente, ou seja, não vai ser demonstrativa, não vai ser necessária, ela não será a priori, porque o conhecimento das questões de fato é a posteriori, dependente da experiência. E o contrário de toda questão de fato permanece sendo possível, porque não pode jamais implicar contradição, como no caso do conhecimento das relações de ideias. E a mente concebe com a mesma facilidade e clareza como algo perfeitamente ajustável à realidade. Então, uma proposição que expressa um conhecimento de questão de fato, um conhecimento sobre existências,
Que o sol não nascerá amanhã não é uma proposição menos inteligível, nem implica mais contradição que a afirmação de que ele nascerá. Então, um conhecimento de questão de fato é um conhecimento expresso pela proposição o sol nascerá amanhã. Esse é um tipo de conhecimento a qual chegamos por meio da experiência. É contingente porque não é necessário, a qualquer momento isso pode deixar de ser verdade, e nós conseguimos conceber o seu contrário. Então, nós conseguimos conceber que o sol não nascerá amanhã, e isso não é nenhuma contradição. E seria vão, portanto, tentar demonstrar sua falsidade. Se ela fosse demonstrativamente falsa, então, diferentemente desse conhecimento da matemática, da aritmética, da álgebra, que é um conhecimento necessário, que é um conhecimento passível de demonstração, o conhecimento das questões de fato não é demonstrável. Você não demonstra. A maneira que você demonstra o teorema de Pitágoras, você não é capaz de demonstrar que o sol nascerá amanhã. Então, se ela fosse demonstrativamente falsa, implicaria uma contradição e jamais poderia ser distintamente concebida pela mente. Então, nós não somos capazes, a natureza humana é incapaz de conceber o contrário de uma relação de ideia. Nós não conseguimos conceber que um quadrado não tenha 4 lados. Isso é impossível de ser concebido. Contudo, no âmbito das questões de fato, nós concebemos o contrário, porque o contrário é sempre possível. Que o fogo não me queimará quando eu tocar, quando eu aproximar a minha mão da próxima vez da lareira, é perfeitamente compreensível. Então, o conhecimento das questões de fato é um conhecimento que diz respeito a existências reais. A física, por exemplo, opera com um conhecimento de questões de fato. Por quê? A física está falando sobre existência, sobre o movimento dos astros. A química é um conhecimento sobre questões de fato. A filosofia moral é um conhecimento sobre questões de fato, porque a moral não trabalha com relações de ideias. Então, é contingente, porque a qualquer momento pode deixar de ser, não é necessário, é condicionado pelo espaço e pelo tempo. O sol nasceu hoje pela manhã, mas pode não nascer amanhã, e isso é perfeitamente compreensível. Se ele não é demonstrável, é provável. O limite do que é possível conhecer do ponto de vista das questões de fato é a probabilidade, diferente da demonstração que existe no âmbito das relações de ideias. As questões de fato são descobertas pela experiência e, portanto, são a posteriori. Esse quadro que é apenas um resumo, um esquema das características que separam esses dois tipos de conhecimento na filosofia humeana. Os seres humanos são capazes de conhecer relações de ideias, que são, por exemplo, os objetos das ciências matemáticas, e questões de fato, que são os objetos das ciências da natureza, a anatomia, a física, a química, a biologia, a moral. Tudo isso está no âmbito das questões de fato, onde o contrário é possível de ser concebido, onde o conhecimento é conhecimento de existências reais, e, sobretudo, onde é possível conceber o contrário. Dito essas duas separações, feita essa separação geral entre conhecimento de questões de fato e conhecimento de relações de ideias, Hume se propõe a questão de conhecer a evidência do conhecimento das questões de fato, sobre o que se baseia nosso conhecimento de questões de fato. Assim, pode ser um assunto digno de interesse investigar qual é a natureza dessa evidência que nos dá garantias quanto a qualquer existência real de coisas e qualquer questão de fato, para além do testemunho presente de nossos sentidos, que é o nosso conhecimento sensível, ou dos registros de nossa memória. Então, qual a garantia para além dos sentidos e da nossa memória que nós temos para o conhecimento das questões de fato? Então, aqui é uma questão pela evidência, a evidência do conhecimento da física, da química, da biologia, da política, da moral,
da estética, ou seja, todo aquele nosso conhecimento que não é abstrato, que não é necessário, que não é demonstrável, que depende de existências concretas, é uma questão, aqui é uma investigação filosófica, uma questão da epistemologia colocada pelo Hume, sobre o que se fundamenta nossos juízos, as nossas proposições sobre existências. Então é o valor de todas essas ciências empíricas, finalmente. O fundamento que está para além dos sentidos e da memória é a relação de causa e efeito. Ele vai dizer: todos os raciocínios referentes a questões de fato parecem fundar-se na relação de causa e efeito. É somente por meio dessa relação que podemos ir além da evidência de nossa memória e nossos sentidos. Então, a evidência dos nossos conhecimentos da física, da medicina, da anatomia, etc., está na relação de causa e efeito. Lembrando que Hume discute detidamente os princípios de associação na natureza humana, que associa as nossas ideias. Isso foi o objeto da nossa discussão em nosso último encontro. Ali nós temos o princípio de semelhança, ideias se associam por semelhança, se associam também por contiguidade no espaço e tempo e por causa e efeito. E o Hume diz que dessas três relações, desses três princípios de associação, dessas três tendências, o de maior extensão seria o de causa e efeito. E agora nós começamos a perceber a importância dessa conexão de causa e efeito na natureza humana, e Hume vai se deter amplamente sobre essa discussão de agora em diante. Então, todos os nossos conhecimentos, que não são conhecimentos matemáticos ou conhecimentos de verdades abstratas, necessárias, a priori, mais uma vez, todo aquele conhecimento sobre existências é fundado em que? Relação de causa e efeito, que por sua vez depende completamente da experiência. Então vamos seguir. Se perguntássemos a um homem por que ele acredita em alguma afirmação factual acerca de algo que está ausente, por exemplo, que seu amigo acha-se no interior ou na França, ele nos apresentaria alguma razão. E essa razão seria algum outro fato, como a carta recebida desse amigo ou o conhecimento de seus anteriores compromissos e resoluções. Um homem que encontre um relógio ou qualquer outra máquina em uma ilha deserta concluirá que homens estiveram anteriormente nessa ilha. Todos os nossos raciocínios relativos a fatos são da mesma natureza. Então, aqui, apesar de eu estar discutindo sobre o fundamento dos juízos empíricos, dos juízos sobre questões de fato em ciências, Hume está falando também em casos do nosso cotidiano. A nossa experiência cotidiana da nossa vida comum, para além, aquém da ciência, também é uma experiência de questões de fato. Nossos conhecimentos da vida comum são conhecimentos de questão de fato, de existências concretas, e esse conhecimento também é baseado sobre o que? A relação de causa e efeito. Então, Hume está interessado, portanto, pelo fundamento dos nossos juízos empíricos, tanto na ciência, como dito várias vezes, os juízos da física, da química, da biologia, da política, da moral, da estética, que são juízos sobre existências, quanto com os juízos fora do âmbito da ciência, os juízos na nossa vida comum. Não filosófica, não científica. E o fundamento dos juízos empíricos sobre questões de fato é a relação causal, a causa e efeito. Então, e aqui se supõe invariavelmente que há uma conexão entre o fato presente e o fato que dele se infere. Então, inferimos de um fato a existência de outro. Do efeito passamos à causa. Então, sei que meu amigo está na França nesse momento porque recebi uma carta e dessa carta eu infiro a sua existência na França.
Se nada houvesse que os ligasse, a inferência seria completamente incerta. Porque a adição de uma voz articulada e de um discurso com sentido na escuridão nos assegura da presença de alguma pessoa. Então, como passamos do efeito à voz para a causa, a pessoa, se nós não a percebemos pelos outros sentidos, senão pela voz? Então, porque esses são efeitos da constituição e do feitio do ser humano, e estão intimamente conectados a ele. Se dissecarmos todos os outros raciocínios dessa natureza, descobriremos que eles se fundam na relação de causa e efeito. Então, há dois tipos de conhecimento humano: o conhecimento das relações de ideias e das questões de fato. O interesse, presentemente, é pelos raciocínios sobre questões de fato, sobre existências, que são o conhecimento presente em ciências físicas, ciências empíricas, e esse conhecimento depende da experiência e é fundamentado sobre a relação causal. Passamos do efeito à causa, da causa ao efeito, porque somos constituídos, são efeitos da constituição e do feitio do ser humano. Então, essa é a compreensão do Hume. E qual o papel da experiência para o conhecimento das questões de fato? Então, a experiência é o fundamento do conhecimento de todas as nossas questões de fato, dos nossos conhecimentos sobre existências, conhecimentos sobre o contingente. Arrisco-me a afirmar, a título de uma proposta geral que não admite exceções, que o conhecimento dessa relação, da relação causal presente, que é o fundamento de todo o conhecimento empírico, de todo o conhecimento de questões de fato, não é em nenhum caso alcançado por meio de raciocínios a priori, mas provém inteiramente da experiência, ao descobrirmos que certos objetos particulares acham-se constantemente conjugados uns aos outros. Apresente-se um objeto a um homem dotado das mais poderosas capacidades naturais de raciocínio e percepção. Se esse objeto for algo inteiramente novo para ele, mesmo o exame mais minucioso de suas qualidades sensíveis não lhe permitirá descobrir quaisquer de suas causas ou efeitos. Então, o que o Hume quer dizer finalmente é que a experiência é o fundamento do conhecimento das questões de fato. Então, as questões de fatos estão assentadas na relação causal. É um conhecimento de relações de causa e efeito, e esse conhecimento é inteiramente derivado da experiência. Se o conhecimento das relações de ideias independe da experiência, se independe da existência de qualquer existência real no mundo, o conhecimento das questões de fato não. E as descobertas das questões de fato são fundadas na experiência e não podem ser descobertas a priori, ou seja, independentemente de qualquer tipo de experiência, de qualquer porque o que Hume quer dizer com isso? Que de um efeito, de um objeto, nós nunca podemos depreender qual é a sua causa ou quais são os seus efeitos, se antes não tivermos tido experiência da conjunção constante entre essas causas e os seus efeitos. Então, a razão, o raciocínio, por mais poderoso que seja na mente humana, nós nunca podemos depreender um efeito de um objeto ou a causa de um objeto, senão por uma experiência prévia que conjuga o objeto a seu efeito ou o objeto a sua causa. Então, a razão, nesses casos, não é capaz de substituir a experiência. Então, se nós não tivermos tido experiência dos objetos empíricos, dos objetos que constituem o nosso conhecimento de questões de fato, nós somos incapazes de conhecer. Nós não conseguimos inferir, como dito, nem a causa de um objeto, nem da observação de um objeto, do raciocínio sobre um objeto, tampouco seus efeitos a partir apenas da contemplação do objeto. Então, apresente-se um objeto a um homem dotado das mais poderosas capacidades naturais de raciocínio e percepção.
se forem algo inteiramente novo para ele, mesmo o exame mais minucioso de suas qualidades sensíveis não lhe permitirá descobrir quaisquer de suas causas e efeitos. Então, perdão, essa aqui eu repeti, essa a última parte da passagem já citada. Aqui o Hume propõe como que façamos um experimento mental, que observemos o funcionamento da nossa mente, lembremos de casos passados, para que nós possamos ter evidência de que isso que ele está dizendo é uma verdade sobre o funcionamento da mente humana. Como a mente funciona nos casos em que temos conhecimento de questões de fato. A mente funciona apenas a partir da experiência prévia. Essa proposição de que causas e efeitos são descobertos não pela razão, mas pela experiência, será facilmente aceita com relação a objetos de que temos a lembrança de nos terem sido outrora completamente desconhecidos, dado que estamos com certeza conscientes de nossa total inabilidade na ocasião de prever o que deles resultaria. Então, supondo que seja-nos dado um objeto, uma existência concreta, esteja diante de nós. Nós nunca tivemos experiência anterior desse objeto. Então, se sem essa experiência nós somos incapazes de inferir da sua observação qual é a sua causa, usando a nossa razão, nós não podemos inferir sua causa, tampouco podemos inferir quais são os seus efeitos. Então, nos casos apresentados por Hume anteriormente, nós só sabemos que uma voz no escuro é um efeito de um ser humano que está ali se pronunciando, falando. Nós só sabemos disso pela experiência que nós tivemos, em outros casos, a experiência passada, de que vozes são antecedidas por seres humanos, ou que vozes são produzidas, causadas por seres humanos. Antes disso, se nós nunca tivéssemos tido uma experiência de voz, nós jamais conjugada a um ser humano articulando aquele som, nós jamais seríamos capazes de inferir unicamente pela razão que aquelas vozes são causadas por seres humanos. Os eventos são diversos, então isso nós podemos conceber isso muito facilmente. Imagine um som desconhecido. Nós nunca podemos inferir de um som desconhecido qual é a sua causa se nós não tivermos tido a experiência da conjunção constante daquele som com aquele objeto que o causou. Então, podemos aplicar esse tipo de raciocínio a qualquer tipo de compreensão, a qualquer tipo de experiência. Ouço um som diferente que parece ser um som de um instrumento. É o som de qual instrumento? Qual a causa desse som? Eu sei dizer? Não, eu só saberei dizer se eu tiver tido uma experiência prévia de ver aquele som sendo produzido por aquele instrumento. Então, todos os nossos conhecimentos sobre o mundo empírico, todos os conhecimentos daquelas ciências empíricas sobre as quais falei outrora, são construídos sobre uma relação de causa e efeito aprendida unicamente pela experiência, e a razão jamais seria capaz de inferir um efeito ou inferir uma causa da observação de um objeto. Então, mais uma vez, descobertas realizadas pela experiência, não a priori, apenas pelo pensamento, independentemente da experiência. Apresente a um homem não versado em filosofia natural 2 peças lisas de mármore. Ele jamais descobrirá que elas irão aderir uma à outra de tal maneira que uma grande força é requerida para separá-las ao longo de uma linha perpendicular às superfícies em contato, embora seja mínima a resistência que oferecem a uma pressão lateral. Então aqui é um exemplo de 2 pedras de mármore que nós não conhecemos, nós nunca vimos 2 pedras lisas de mármore, portanto nós não somos capazes de inferir apenas da observação de 2 pedras de mármore encostadas uma à outra, nós não somos capazes de inferir qual a força necessária para separá-las. Então é preciso que nós tenhamos tido uma experiência disso anterior para que a gente possa inferir essa força. Também se admite prontamente, no caso de fenômenos que mostram pouca analogia com o curso ordinário da natureza,
que eles só podem ser conhecidos por meio da experiência, e ninguém imaginaria que a explosão da pólvora ou a atração do magneto pudessem jamais ter sido descobertas por argumentos a priori. Então, ou seja, pelo pensamento puro, independentemente da experiência. Então, a explosão da pólvora foi descoberta a partir da experiência, da conexão de que a pólvora a alta temperatura, ou quando aproximada do fogo, causa uma explosão. A atração de dois ímãs, por exemplo, você olhando para um ímã, você jamais consegue inferir que aquele ímã, pela sua razão, que aquele ímã atrai outro pedaço de ímã. Isso é um conhecimento inteiramente da experiência. Lembrando que aqui nós estamos lidando com uma filosofia empirista, uma filosofia experimental. Então, isso são observações do modo como funciona a mente humana. Hume agora está discutindo a sua epistemologia. Após ter feito todo aquele discurso a respeito do funcionamento da mente, ele começa a aplicar os princípios descobertos anteriormente à explicação de fenômenos mentais. E ele está tentando explicar o nosso conhecimento, de que maneira nós chegamos ao conhecimento de objetos existentes, de questões de fato. E aqui ele está nos mostrando que, pela experiência, não pela razão. De maneira semelhante, quando se supõe que um efeito depende de um complicado mecanismo ou estrutura secreta de partes, não temos dificuldades em atribuir à experiência todo o conhecimento que temos dele. E aqui Hume começa a dar o destaque ao hábito e ao costume, ou influência da noção do hábito ou do costume, que é esse princípio da mente humana, esse princípio natural da mente, que faz com que concebamos essa conexão constante, que sejamos levados a conceber as coisas como unidas na experiência. Então, nesse caso, a influência do hábito na suposição de que o conhecimento causal é dado pela razão, antes de começarmos a falar da influência do hábito na experiência. Então, no caso desses efeitos, tendemos a pensar que poderíamos descobri-los pela mera aplicação de nossa razão, sem recurso à experiência. Então, nós tendemos a acreditar que nós conseguimos inferir a explosão da pólvora a partir da razão, que da observação da pólvora nós seríamos capazes de inferir a sua explosão, que é a sua capacidade de explosão. Contudo, isso só acontece pelo hábito ou pelo costume que temos de ter passado por experiências passadas. Então, imaginamos que, se tivéssemos sido trazidos de súbito a este mundo, poderíamos ter inferido desde o início que uma bola de bilhar iria comunicar movimento a uma outra por meio do impulso, e que não precisaríamos ter aguardado o resultado para nos pronunciarmos com certeza acerca dele. Tal é a influência do hábito. Quando ele é mais forte, não apenas encobre nossa ignorância, mas chega a ocultar a si próprio e parece não estar presente simplesmente porque existe no mais alto grau. Então, aqui está a primeira observação de Hume sobre a primeira vez que o Hume apresenta o seu célebre exemplo da bola de bilhar. Então, nós supomos que o contato de uma bola A com uma bola B, que o movimento da bola A impresso sobre a bola B causará o movimento da bola B. Então, a bola A atirada em direção à bola B causará o movimento da bola B. Se nunca tivéssemos visto um jogo de bilhar em nossas vidas e esse é o experimento mental proposto pelo Hume, nós não poderíamos inferir unicamente pela razão que a bola A, ao tocar a bola B, irá causar o movimento dessa bola B. Isso só é adquirido a partir de experiências passadas, experiências prévias, que vimos acontecer, percebemos que, em outros casos, a bola de bilhar A, ao tocar a bola de bilhar B, produz o movimento daquela. E por uma questão do hábito, por essa influência do hábito, nós somos levados a supor que isso é uma inferência da razão e não da experiência, que nós passamos do efeito, da causa ao efeito pela razão. E o que o Hume está nos mostrando é que
Que não, que na verdade o que ocorre é que todos os nossos conhecimentos empíricos ou conhecimentos sobre existências, conhecimentos de questão de fato, são fundados sobre a experiência e que a razão jamais seria capaz de inferir uma causa ou um efeito da observação de um objeto sem experiência prévia. Então, esse é o caso, o caso das bolas de bilhar, o célebre exemplo das bolas de bilhar apresentado pelo Hume na primeira investigação. Então, sem a experiência, a suposição do efeito a partir da causa seria completamente arbitrária. O que o Hume diz? Para convencer-nos, entretanto, de que todas as leis da natureza, então da física, da química, da biologia, e todas as operações dos corpos, sem exceção, são conhecidas apenas por meio da experiência, bastarão talvez as seguintes reflexões. Se um objeto nos fosse apresentado e fôssemos solicitados a nos pronunciar sem consulta à observação passada, ou seja, sem a experiência da percepção da conjunção desses objetos no passado, sobre o efeito de que dele resultará, de que maneira, eu pergunto, deveria a mente proceder nessa operação? Como a mente, por exemplo, procederia diante de duas bolas de bilhar, uma delas em movimento, se a mente jamais tivesse percebido isso em um momento anterior? Então, ela deve inventar ou imaginar algum resultado para atribuir ao objeto como seu efeito. E é óbvio que essa invenção terá de ser inteiramente arbitrária. Então, se nunca me foi dado perceber isso anteriormente, eu vou fazer suposições arbitrárias sobre o que vai acontecer com a bola B. A bola de bilhar B vai se desintegrar ao entrar em contato com a bola A. A bola A, ao acertar a bola B, irá alterar a sua rota, e a bola B continuará parada, em movimento, sem movimento, inerte. Então, se eu não tenho experiência prévia, eu apenas seria capaz de fazer algumas inferências arbitrárias sem base alguma na experiência. Então, ou melhor, a razão sem a experiência jamais conseguiria inferir qual o movimento da bola, o que aconteceria no caso das bolas de bilhar, sem experiência prévia. Não se passa do efeito à causa ou da causa ao efeito sem o intercurso da experiência. O mais atento exame e escrutínio não permite à mente encontrar o efeito na suposta causa, pois o efeito é totalmente diferente da causa e não pode, consequentemente, revelar-se nada. Então, o efeito do choque de duas bolas de bilhar é completamente diferente da ideia da bola de bilhar em movimento. Então, eu não posso extrair da bola de bilhar A em movimento o movimento da bola de bilhar B quando tocada pela bola de bilhar A. Não há semelhança entre esses dois eventos. O movimento da segunda bola de bilhar é um acontecimento completamente distinto do movimento da primeira. E não há nada em um deles que possa fornecer a menor pista acerca do outro. Uma pedra ou uma peça de metal erguidas no ar e deixadas sem apoio caem imediatamente, mas considerando-se o assunto a priori, haveria porventura algo nessa situação que pudéssemos identificar como produzindo a ideia de um movimento para baixo e não para cima, ou outro movimento qualquer dessa pedra ou peça de metal? A resposta é claro, não. Então nós estamos falando de quê? De conhecimento de questões de fato caracterizado pela possibilidade de se conceber o contrário. Na matemática, isso tudo que é dito aqui não se aplica, porque a matemática trabalha com relações de ideias, com demonstrações, com verdades não condicionadas por tempo e espaço. E aqui nós estamos falando do campo do contingente, onde não há necessidade. E o contrário, mais uma vez, pode ser concebido. Então, posso conceber que ao soltar uma pedra no ar, ela vá subir. Ou que ela vá para a direita, que ela vá para a esquerda e que ela não caia. Isso é perfeitamente concebível e não há nenhuma contradição nisso. Contudo, eu sei que ela cai. E como eu sei disso? Por uma inferência da razão, eu observando a pedra no ar, eu sou incapaz de, pela razão, inferir que ela vai cair. Mas Hume está nos mostrando que, apesar de supor
pelo hábito que essa inferência vem da razão, que nós podemos inferir os efeitos a partir da observação da causa, o que Hume está dizendo é que não, nós não podemos fazer isso sem a experiência prévia. É só tendo observado objetos pesados a cair quando soltos no ar, é que nós podemos depreender ou inferir que os objetos cairão. E isso é o que caracteriza todo o nosso conhecimento da questão de fato, das questões de fato. Mas a verdade é que, apesar de podermos conceber todos os efeitos possíveis ou vários efeitos distintos da observação de um objeto, como no caso da bola de bilhar em movimento, podemos conceber vários outros acontecimentos para o choque entre duas bolas de bilhar, nós preferimos, e essas são a palavra utilizada por Hume, nós preferimos a suposição de que a bola B entrará em movimento assim que for tocada pela bola A. Mais uma vez, o fundamento dessa preferência não é a razão. Isso não nos é dado pela razão, isso nos é dado apenas pela experiência. Quando vejo, por exemplo, uma bola de bilhar movendo-se em linha reta em direção à outra, mesmo supondo-se que o movimento da segunda bola seja acidentalmente sugerido à minha imaginação como resultado do seu contato ou impulso, então, seja acidentalmente sugerido à minha imaginação. Então, isso pela minha própria natureza eu sou levado a supor que a bola B entrará em movimento. Mas isso é só porque eu tive outras experiências, e isso não é uma inferência da razão. Então, não me seria porventura possível conceber uma centena de outros diferentes resultados que se seguem igualmente bem daquela causa? Não poderiam ambas as bolas permanecer em absoluto repouso? Não poderia a primeira bola recuar em linha reta ou saltar para longe da segunda em qualquer curso ou direção? Todas essas suposições são consistentes e concebíveis, porque estamos no âmbito das questões de fato. Por que então deveríamos dar preferência a uma suposição que não é mais consistente ou concebível que as demais? E isso, claro, é um efeito da experiência passada. Todos os nossos raciocínios a priori serão para sempre incapazes de nos mostrar qualquer fundamento para essa preferência. Então, podemos utilizar a razão de todas as formas que pudermos, podemos raciocinar e jamais seríamos capazes de explicar essa preferência se não fosse pela nossa experiência passada da conjunção constante, nesse caso, a conjunção inconstante entre a ideia de B, da bola de bilhar B se movendo, conjugada à ideia da bola de bilhar A entrando em contato com ela. Então, a causa não contém o efeito. Portanto, esse não pode ser inferido daquele sem o auxílio da experiência. Em uma palavra, portanto, todo efeito é um acontecimento distinto de sua causa. E aqui nós temos aplicação do princípio da separabilidade. Onde nós percebemos a diferença, nós podemos separar e não há nenhuma conexão necessária, não há nada que conecte a causa ao efeito. Nós não percebemos ali nenhuma conexão necessária entre a bola de bilhar A, o movimento da bola de bilhar A e o movimento da bola de bilhar B ao entrar em contato com aquela bola, a bola de bilhar A. Então, ali é possível conceber a separação, a distinção, não há nenhuma conexão necessária, porque onde há percepção da diferença pode ser separado, então a causa é distinta do seu efeito e não há nada ali, uma conexão inseparável entre uma e outra. Ele não poderia, por isso mesmo, ser descoberto na causa, e sua primeira invenção ou concepção a priori deve ser inteiramente arbitrária. Então, tudo aquilo que é inferido utilizando a razão e antes da experiência é arbitrário. Se nós não tivermos uma experiência anterior, nós não podemos inferir de forma certa, justificada ou legítima. Será uma inferência arbitrária. E mesmo após ter sugerido, sua conjunção com a causa deve parecer igualmente arbitrária, pois há sempre muitos outros efeitos que, para a razão,
surge tão perfeitamente consistentes e naturais quanto o primeiro. Em vão, portanto, pretenderíamos determinar qualquer ocorrência individual ou inferir qualquer causa ou efeito sem a assistência da observação e experiência. Então, o Hume está delimitando as possibilidades do conhecimento humano. Então, a primeira parte da seção 4 do Ceticismo quanto ao entendimento é mostrar os limites do conhecimento humano. A mente humana, a natureza humana, está completamente limitada pela experiência passada. Então Hume diz, reconhece-se que a suprema conquista da razão humana é reduzir os princípios produtivos dos fenômenos naturais a uma maior simplicidade e subordinar os múltiplos efeitos particulares a algumas poucas causas gerais por meio de raciocínios baseados na analogia, experiência e observação. E aqui é a defesa humeana do método experimental de raciocínio, ou seja, a observação cuidadosa dos fatos, o respeito à experiência e a raciocínios baseados em analogias. Então, a observação dos fenômenos naturais, ou seja, do âmbito das coisas contingentes, das questões de fatos, nós observamos reiteradamente, experimentamos, propomos analogias e a partir dessas observações cuidadosas nós vamos inferir princípios produtivos capazes de explicar esses fenômenos naturais. Isso é o máximo a que o cientista, pautado pelo método experimental de raciocínio, pode chegar. Esse é o máximo do nosso alcance. Quanto às causas dessas causas gerais, entretanto, será em vão que procuraremos descobri-las, e nenhuma explicação particular delas será jamais capaz de nos satisfazer. Então a razão jamais vai conseguir extrair do efeito uma causa, de uma causa um efeito, de um objeto, ela jamais conseguirá extrair aquilo que o causou ou um de seus efeitos. Isso só nos será dado pela experiência e nós jamais conseguiremos explicar isso além de dizer a partir da experiência como as coisas se passam, como ocorrem aqueles fenômenos. Então, e nenhuma explicação particular delas será jamais capaz de nos satisfazer. Esses móveis princípios fundamentais estão totalmente vedados à curiosidade das investigações humanas. Então aqui está a constatação da debilidade das faculdades, ou vamos dizer, dos limites do conhecimento humano. Nós sabemos observar pela experiência que objeto A causa o objeto B, ou que o objeto B produz um movimento no objeto C. Podemos inferir princípios explicativos que nos levem a explicar fenômenos naturais, mas conhecer a causa desses fenômenos para além da explicação de como acontecem, isso nós não podemos fazer. Então, elasticidade, gravidade, coesão de partes, comunicação de movimento por impulso, essas são provavelmente as últimas causas e princípios que nos será dado descobrir na natureza, e devemos nos dar por satisfeitos se por meio de um cuidadoso raciocínio e investigação pudermos reportar os fenômenos particulares a esses princípios gerais ou aproximá-los deles. Então, mais uma vez, o nosso trabalho enquanto filósofos experimentais, cientistas, ou nesse caso, enquanto cientistas da natureza, é explicar que os objetos vão cair. Se objetos de determinado peso, de determinada massa, se soltos no ar, eles vão cair, ou que alguns vão subir. A razão disso, a razão da gravidade, isso como não está dado à observação, nós não seremos capazes de explicar. Que a bola A produz o movimento da bola B, isso nós seremos capazes de explicar. Agora, a causa desse movimento, ou por que as coisas se passam dessa maneira e não de outra, por que não acontece de outra forma, isso o cientista da natureza, o filósofo natural, não conseguirá explicar. Isso está vedado, isso está para além dos limites da capacidade humana. A mais perfeita filosofia da espécie natural apenas detém por algum tempo nossa ignorância. Então nós somos ignorantes com relação
há muitas causas presentes na natureza. A causa da elasticidade, da gravidade, da coesão de partes, da comunicação de movimento por impulso. Nós sabemos que algumas coisas funcionam, alguns fenômenos podem ser explicados por esses princípios. Nós, a partir da observação do mundo, das questões de fato, nós formulamos um princípio geral da elasticidade, da gravidade, da coesão de partes, da comunicação. Isso o cientista faz muito bem. Agora, explicar a causa da gravidade, a causa da coesão de partes, da elasticidade, para o Hume, isso está para além da capacidade humana. Então, nós seremos ignorantes quanto a isso. A mais perfeita filosofia da espécie natural apenas detém por algum tempo nossa ignorância. Assim como a mais perfeita filosofia da espécie moral ou metafísica serve talvez apenas para descortinar porções mais vastas dessa mesma ignorância. Assim, o resultado de toda filosofia é a constatação da cegueira e debilidade humanas, com a qual deparamos por toda parte, apesar de nossos esforços para evitá-la ou dela nos esquivarmos. Então, faz parte da condição humana a ignorância em relação a muitas das causas que gostaríamos de conhecer. Há um trabalho científico a ser feito sobre o mundo da natureza, sobre o mundo dos fenômenos mentais. Há uma filosofia da natureza, há uma filosofia moral, que é essa filosofia que o Hume tem desenvolvido até agora a partir do apelo ao método experimental de raciocínio, mas isso tudo apenas contém a nossa ignorância por algum tempo, porque nós jamais seremos capazes de conhecer além dessas causas observáveis. Então, é isso que Hume tem em vista ao fazer essas observações. E aqui a matemática, diferentemente do que supunham muitos autores, vimos muito de perto como Descartes pretendia conhecer o mundo empírico a partir da matematização do espaço, a partir da redução do extenso à matemática e assim conhecer clara e distintamente os fenômenos mentais. Vimos como isso faz parte do espírito da modernidade, essa tentativa de reduzir fenômenos materiais, fenômenos da natureza, à matemática para assim conhecê-los, ou seja, tentar, em termos humeanos, seria como tentar tornar questões de fato relações de ideias. E isso nós não podemos fazer, e como Hume vai nos mostrar, ou vai mostrar os limites do que é possível fazer a esse respeito. Então, mesmo a geometria, quando chamada a auxiliar a filosofia natural, é incapaz de corrigir esse defeito ou de nos levar ao conhecimento das causas últimas. Mais uma vez, pela observação do mundo empírico, o físico, das questões de fato, o físico é capaz de chegar ao princípio da elasticidade, da gravidade, coesão de partes, comunicação de movimento por impulso. Esses princípios, pela observação, nós conseguimos formular isso de uma maneira mais ou menos precisa. Contudo, mesmo aplicando a matemática ou geometria, nós somos incapazes de corrigir esses defeitos, ou seja, de explicarmos as causas dessas causas, explicarmos a causa desses 4 fenômenos naturais: elasticidade, gravidade, coesão de partes e comunicação de movimentos por impulso. Então, apesar de toda a precisão de raciocínio pela qual é tão justamente celebrada, cada ramo da matemática aplicada procede a partir da suposição de que certas leis são estabelecidas pela natureza em suas operações. E o raciocínio abstrato, o raciocínio sobre relações de ideias, é empregado ou para auxiliar a experiência na descoberta dessas leis, ou para determinar sua influência em casos particulares, nos quais essa influência depende, em algum grau preciso, da distância e da quantidade. Então, há um uso para a matemática no âmbito das questões de fato. Então, é possível aplicar as relações de ideias para o conhecimento das questões de fato. Contudo, existem limites
que nos impedem pela própria deficiência da natureza humana, pela própria debilidade, nos impedem de conhecer causas mesmo utilizando esse poderoso recurso que é a matemática. Assim, é uma lei do movimento, descoberta pela experiência, que o momento ou força de qualquer corpo em movimento é a razão composta ou proporção de seu conteúdo sólido e sua velocidade. E, consequentemente, que uma pequena força pode remover o maior obstáculo ou erguer o maior peso se, por meio de algum dispositivo ou maquinário, pudermos aumentar a velocidade dessa força de modo a fazê-la sobrepujar a antagonista. A geometria nos ajuda a aplicar essa lei, fornecendo-nos as dimensões corretas de todas as partes e grandezas que podem entrar em qualquer espécie de máquina. Então nós aplicamos as questões, as relações de ideias, nós aplicamos as entidades matemáticas abstratas necessárias a priori, nós aplicamos todo esse conhecimento demonstrativo ao mundo empírico, ao mundo material das existências concretas. E a matemática nos auxilia nesse ponto. Contudo, mas a descoberta da própria lei continua devendo-se simplesmente à experiência, e todos os raciocínios abstratos do mundo nunca poderiam nos levar um passo adiante na direção de sua descoberta. Então, ainda que a matemática seja muito útil para essa aplicação, as leis que explicam esses fenômenos, essas leis são adquiridas unicamente pela experiência, não pela razão, e a matemática não nos serviria para descobrir sequer as causas dessas causas que são descobertas pela observação. Então, para encerrar, a razão não permite inferir a causa e efeito do efeito causa, tampouco permite o conhecimento de uma conexão inseparável e inviolável entre a causa e o efeito. Quando raciocinamos a priori e consideramos um objeto ou causa apenas tal como aparece à mente, independente de toda observação, ele jamais poderá sugerir-nos a ideia de algum objeto distinto, como seu efeito, e muito menos exibir-nos uma conexão inseparável e inviolável entre eles. Mais uma vez, princípio da cópia. O efeito é percebido como distinto da causa e, portanto, ambos são separados e não há uma conexão necessária entre ambos. Seria muito sagaz o homem capaz de descobrir, pelo simples raciocínio, que o cristal é o efeito do calor e o gelo é o efeito do frio, sem estar previamente familiarizado com as operações dessas qualidades. Então, descobrir que a água congela a determinada temperatura, ou que o fogo queima, que evapora a água, que o cristal é efeito do calor, tudo isso que faz parte do mundo das questões de fato, é descoberto pela experiência, pelo raciocínio. A priori, nós jamais percebemos uma conexão necessária, ou jamais podemos inferir a causa ou efeito, e jamais poderíamos inferir que a partir da observação da água apenas, que a 100 graus ela evaporaria, ou que a 0 graus ela congelaria. Isso tudo é aprendido pela experiência. Jamais podemos ir além da experiência. Então eu encerro aqui essa exposição da primeira parte da sessão 4 da investigação sobre o entendimento humano. Então aqui o Hume começa a desenvolver as suas compreensões na epistemologia, revelando os limites do conhecimento humano, mostrando o papel da experiência, a insuficiência da razão, os limites da matemática para o conhecimento dos fenômenos naturais, para o conhecimento dos objetos empíricos. Então, continuaremos na próxima videoaula, é a continuação, a parte 2 dessa sessão 4, onde esses tópicos serão desenvolvidos um pouco mais amplamente pelo Hume.